Oi, tudo bem? Hoje eu queria mostrar para vocês o nosso sistema solar. O nosso sistema solar composto pelo grande Sol, que é um ser vivente, e pelos 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Lembrando que tempos atrás Plutão foi tirado da lista de planetas. E o nosso sistema solar, chamado Velatropo, que é um conhecimento que não está presente na astronomia tradicional e moderna. Isto é um outro conceito que, em outra oportunidade, eu vou mostrar para vocês. Esse sistema solar, que pertence à nossa galáxia Via Láctea. A Via Láctea vem de uma denominação que os romanos, por volta do ano 400 depois de Cristo, deram a observarem um caminho de leite, Milky Way, no céu estrelado, e a olho nu, isto era visível, era uma representação da nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia, e o nosso sistema solar está quase na pontinha da galáxia Via Láctea. Nós, pelo que eu me lembro, nunca aprendemos, na verdade, por qual razão o quinto planeta não existe. Se vocês observarem a figura, Sol, Mercúrio, o primeiro planeta, Vênus, o segundo planeta, Terra, o terceiro planeta, Marte, o quarto planeta, e depois vem um cinturão de asteroides, que é permanente porque ele gravita em torno do Sol, e o sexto componente é o planeta Júpiter, depois Saturno, depois Urano e depois Netuno. O quinto planeta era Maldek, e houve um evento cósmico galáctico que foi a explosão de Maldek, e essa explosão originou um cinturão de asteroides. E por essa razão, no conhecimento da lei do tempo, o nosso sistema solar está em quarentena. Ele tende a desaparecer, a não ser que haja uma força maior, energeticamente maior, até da grande criação, para que esse sistema não desapareça. E isso, independente do seu conhecimento sobre astronomia ou tempo, não importa, isso é visível a olho nu. Nós estamos vendo no nosso planeta, Mãe Terra, o caos generalizado, tanto do ponto de vista do planeta em si, como do ponto de vista do seu habitante, o terráqueo, o ser planetário. Esse caos mental, emocional, guerras, escassez, etc. A história que muitas vezes não foi revelada, não é contada, mas que hoje, por causa dessa globalização, a gente consegue pesquisar, é que Marte tem esta coloração e esse tipo de solo por conta da explosão de Maldek. Faz todo sentido, porque era o planeta mais próximo, e a explosão incinerou Marte. Por isso que Marte tem essa cor, e havia sim seres em Marte que depois, para continuarem suas jornadas de transformação, essa é a nossa meta, foram transferidos para o planeta Terra. Há fortes indícios, contestados
pela ciência moderna, pela astronomia, pelos grandes físicos, astrônomos, estudiosos, contestam veementemente essa informação, mas contestam sem provar que não existem seres em Marte. E pelos estudos que nós abraçamos, que eu particularmente abracei desde 1994, há fortes indícios, sim, de que existem seres habitantes em Marte, nas profundezas de Marte. Partindo de um ponto de vista superior, a destruição de Maldek representa um ponto de falha no processo de evolução. Recorda a quebra primária do ovo cósmico que enviou ondulações de dissonância para frente e para trás através do tempo. Na história cósmica, existe uma afirmação que a guerra é uma espécie de institucionalização de um crime carnal primordial, originado em Maldek, em que se legitima a guerra e matar só por matar. Existe também um livro muito interessante, Other Tongues, Other Flesh, Outras Línguas, Outra Carne, de 1953. Ele é de George Hunt Willison. Ele diz assim: o Antigo Testamento tem muitas referências à destruição de Lúcifer ou Maldek. Maldek, como um mundo, teve um fim abrupto durante o êxodo do Egito nos dias de Moisés, século 13 a.C. O êxodo ocorreu no meio de uma grande agitação natural que encerrou o período da história egípcia, conhecida como o Reino Médio. Documentos egípcios contemporâneos descrevem a mesma catástrofe acompanhada das pragas do Egito. Um dos primeiros sinais visíveis na Terra da destruição de Maldek foi a vermelhidão da superfície da Terra, coberta por uma fina poeira de pigmento enferrujado. O homem, atualmente, busca, através de sondas de muita tecnologia, explicar essa vermelhidão. Mas, como eu disse para vocês, e faz todo sentido, novamente eu repito, que a ciência moderna ela não reconhece que pudesse ter havido povos muito mais inteligentes, muito mais ligados à natureza, à astronomia, à matemática, às ciências, do que o homem de hoje, que detém a tecnologia materialista das máquinas e dos computadores, sendo que essas civilizações, muito tempo antes de Cristo, não detinham esses instrumentos, mas detinham o que o ser humano tem inerente a ele, vindo da grande criação, que é uma capacidade incrível, muito superior às máquinas, capacidade de telepatia, telecinesia e outras mais. Então, esse é o ponto negativo pelo qual eu defendo que dizer que esses povos aborígenes, esses índios do passado, eram loucos ou viajavam em suas loucuras, isso não é verdade. Essa destruição de Maldek foi a causa da vermelhidão de Marte. E procurem, vocês não vão encontrar isso. A superfície é coberta por uma fina poeira de pigmento enferrujado. Esses povos, por exemplo, os maias galácticos, faziam viagens até Marte. O ser humano atual não é uma crítica, mas é uma constatação. Ele precisa gastar bilhões e bilhões de dólares para mandar lata, ferro e tecnologia para conhecer Marte. Ao passo que, ao redor desses países que detêm esse poder, essa tecnologia, esse investimento, existem países que passam fome, necessidade, empobrecimento, escassez. Há algo errado
nesse sistema pelo qual nós operamos. Existe uma testemunha ocular dessa catástrofe de Maldek, que ele escreve num papiro, o nome dele é Ipwer, que o rio é sangue, praga está por toda a terra, há sangue por toda parte. Esse conhecimento sobre Maldek, sobre Marte, sobre o que aconteceu com os marcianos, isso é um assunto muito interessante, muito matemático, muito técnico. Há que se pesquisar e vamos encontrar coisas simplesmente maravilhosas. Em outro depoimento de George Williamson Hunt, ele diz: a Terra está agora no mesmo caminho que levou Lúcifer-Maldek. O poder atômico neste planeta terminou em destruição para acabar com toda a destruição. Mas isso não vai acontecer na Terra. Nossos irmãos no espaço sideral não permitirão que a Terra termine como Maldek. Haverá catástrofes? Sim. Estamos vendo hoje, 2024, mas receba-as com uma espécie de oração nos lábios e alegria no seu coração, pois isso é um sinal que a libertação está próxima. E olhe, esse teor não tem nada a ver com espiritualidade, e nada a ver com filosofia ou religiosidade. Isso vocês podem encontrar no blog da Rainha Vermelha. A Rainha Vermelha foi a companheira do Cristo José Argüelles e desvendou todo esse conhecimento, e ela hoje leva a tocha do conhecimento para disseminar a informação da lei do tempo no planeta Terra, que é conhecimento, é cultura, e onde a cultura, a paz. Nós, humanos, somos seres de carbono e água. Nossa alma, nosso espírito, seja como você conceba, é encapado por um corpo de carbono e água. E nós fazemos uma viagem, uma jornada de cura e transformação. E essa jornada se dá não apenas no planeta Mãe Terra. Afinal de contas, nós estamos falando de um sistema solar dentro de uma galáxia. Mas existem bilhões de sistemas solares dentro de uma galáxia e existem bilhões ou trilhões de galáxias dentro do universo. Então é irracional imaginarmos que apenas a vida se dá num pequenino grão de areia num deserto infinito. Não tem sentido isso. Essa criação do grande Criador, majestosa, maravilhosa, inteligente, sábia, abundante, ela é sabida por todos. Os seres que fazem esta viagem são essas almas, se é assim que nós podemos falar, ou energia, ou centelha cósmica, ou centelha divina. Essas almas fazem uma viagem para retornarem de onde saíram. Aí sim, me parece que faz sentido, porque o grande mistério da vida é o próprio mistério de onde viemos, para onde vamos.
Então, o que eu quis trazer para vocês hoje é esse mapa que aprendemos na escola, mas que, em verdade, as histórias são contadas mediante o processo, projeto, a base de crenças pedagógicas. Essa linguagem é muito pouco utilizada. As crianças serão os adultos do futuro, essas crianças que hoje, no calendário gregoriano 2024, têm até, não sei, 18, 19, 20 anos, já são adultos, mas essa turma é uma turma que tem tudo para fazer uma grande revolução planetária da biosfera, da noosfera, no sentido de que trazem consigo aspectos ligados ao meio ambiente, à justiça do meio ambiente, à proteção animal, proteção vegetal, proteção do reino mineral. Está na vocação dessas crianças estrelas, no cuidado, em olhar melhor e mais profundo sobre essas questões, esses mistérios da nossa vida. Eu espero que você tenha gostado. Participe da nossa playlist. Gratidão. Até a próxima.